sempre tá atualizando as informações, né. E aí ele gosta de saber se casou, se não casou, se alterou o nome, se teve filho, né, se alguém veio falecer, ele sempre vai colocando essas informações. E a data do nosso aniversário ele também sabe, porque tá tudo lá na árvore marcada, né. Então o Osmar ele tem isso, né, o primo da família da minha mãe. E eu acho isso muito importante, né, a gente preservar essas informações. Porque com os anos, o que eu tenho notado? As histórias estão se perdendo, né? As histórias se perdem. Então, hoje você tem um filho, muitas vezes o seu filho nem sabe o nome completo dos avós, né? Sabe lá o nome do avô, às vezes o apelido que o pessoal da família chama, mas às vezes não sabe o nome completo, né? Não sabe a história do avô, né? Não sabe, às vezes, a formação do avô, o que o avô trabalhou, se nasceu em outro estado ou em outro país e veio para o nosso país aqui, o Brasil, né, da onde eu estou. Então, às vezes, nem sabe o nome do bisavô, não sabe nem o que é bisavô, né? Então, essas histórias, elas estão se perdendo. Eu percebo muito isso, né? E o quanto é importante a gente manter essas histórias vivas, né? A gente saber ali a nossa origem, né? A nossa base. E aqui eu não tô falando num teste aí que você faz, né? Esses testes aí que vem de genética e tudo mais. Eu tô falando em realmente se você ter acesso a alguém da sua família, às vezes um pai vivo, um avô, um tio-avô, né? Você procurar saber e você passar isso para os seus descendentes, né? Teu filho, seu neto, você contar as histórias. Isso é muito gostoso, né? E como, infelizmente, isso se perdeu e está se perdendo cada vez mais, né? Eu percebo isso, infelizmente. Eu tive o prazer de, antes do falecimento do meu avô paterno, conversar com ele bastante sobre algumas questões, né? E ele me trazer, né, informações que eu desconhecia, né? E aí ele até disse, falou: "Nossa, que legal você me perguntando sobre isso, porque eu não lembrava nem do nome da minha mãe, né, o nome completo dela". E aí ele foi puxar na memória, né, o nome completo dos irmãos, a idade, quem nasceu primeiro, quem nasceu depois, então é um exercício, né. E o quanto a pessoa fica feliz, porque ela vê que alguém ali, no meio de tanta correria do dia a dia, existe alguém interessado, em saber a história dela, né, em saber realmente a história dela. Então, o quanto isso é importante. E não basta, a gente saber a história, né, nós precisamos respeitar a história e ocupar o nosso lugar dentro dessa história, né. Não ocupar o lugar de uma outra pessoa, né. Dar espaço para esses personagens, esses atores aí da vida, né, da nossa vida, da nossa história. Gente, tô tomando água porque dá sede, viu. Começa a falar, né, tomando bastante água. Então, o quanto é importante a gente saber isso e dar o espaço, né. Eu enfim, né, eu não vou entrar aqui numa outra história agora, senão vai ficar muito longo, eu vou me ater só à questão da live. Eu sou a segunda filha, né. Na verdade, éramos para ser somos 4, né, um é falecido, então o primeiro filho da minha mãe adotiva, ele faleceu, depois de alguns dias do nascimento, faleceu ainda no hospital, né, e eu sou a segunda. E por muitos anos as pessoas sempre perguntam, né, às vezes vê eu, meus irmãos, tem aquela pergunta: "Mas você é a mais velha, a do meio?" E eu sempre falava: "Eu sou a mais velha", né. E assim, gente, era automático, não era na maldade, sabe. Porque às vezes a gente fala algumas coisas e a gente não percebe aquilo que a gente está falando. A gente às vezes não raciocina. Você fala, mas você não para raciocinar aquilo que você está falando, sabe. E aí, estudando, lendo muito, né, participando de
de grupos de estudo, de cursos, eu aprendi e eu entendi que eu não sou a filha mais velha, né? Eu nunca fui, né? Então eu não sou a primeira filha. Existe alguém antes de mim, né? E esse alguém tem nome, inclusive, né? Minha mãe colocou o nome dele de Rodrigo, né? Quando ele nasceu. Então ele tem um nome, né? Ele tem um lugar na família, né? E é necessário você respeitar o lugar dessa pessoa, mesmo que ela tenha falecido, porque ela tem um lugar, né? Então, às vezes, a pessoa pergunta: ah, você tem quantos filhos? Ah, eu tenho 4, mas um é falecido. Não, você tem 5, né? Então, um faleceu, mas são 5 filhos. Então, não é porque a pessoa faleceu que ela não tem aquele lugar, né? Aquela ocupação dentro da família. E a gente tem que dar espaço para essas pessoas, porque isso é o respeito, né, da ancestralidade. É o que eu falei para vocês no começo da live, da nossa árvore genealógica, né, de montar. Então, montar ali, colocar o nome da pessoa, Rodrigo, a data que nasceu e a data que faleceu, mesmo que tenha falecido depois de 2, 3 dias. Então, a gente tem que dar espaço para essas pessoas, né? Elas não são pessoas que não existiram. Elas existiram, elas têm uma história. Pode ser uma história de 2 dias, de 3 dias, fora do útero, né? Porque na verdade teve todo um processo de gestação ali, tá? Então elas viveram e elas têm que ser respeitadas por isso, tá? Então isso é importante. E quando a gente sai dessa questão e às vezes a gente vai se envolver com uma outra pessoa, num relacionamento, nós também temos que entender o nosso lugar na vida dessa pessoa, né? Qual que é, não vou dizer cargo, mas qual que é ali, cargo entre aspas, tá? Que agora me foge a palavra. Qual é o cargo ali entre aspas que você ocupa na vida daquela pessoa? Você é mãe, você é filho, você é filha, você é um marido, né? O segundo marido, ou um namorado. Então você tem que saber e você tem que saber, tá muito claro para você qual é o espaço que você ocupa. Ah, eu sou namorada. Ok. O que é ser uma namorada? Você tem que ter muito claro. Porque se você não tiver isso muito claro, você começa a confundir papéis, né? Então, olha o quanto esse tema é importante. E às vezes um relacionamento ele termina por conta dessa confusão de papéis. Porque às vezes você está esperando algo do seu namorado, do seu marido, que é algo que você deveria ter esperado ou gostaria do seu pai. E você está transferindo para a pessoa que você está num relacionamento, num casamento, num namoro, né? Então você está exigindo algo daquela pessoa que não é o papel dela, né? Não é a função dela. Então, se você não tem claro qual que é a sua posição na vida dessa pessoa e a posição dela na sua vida, você terá grandes problemas no seu relacionamento. Grandes problemas, né? Às vezes você vai ocupar um espaço de uma mãe, não de uma esposa, né? Às vezes você ocupa o espaço de uma psicóloga, às vezes você ocupa o espaço de uma amiga, né? E tem que tomar cuidado. Não é que eu estou dizendo que no relacionamento o seu marido ou o seu namorado não seja o seu amigo ou não seja a sua amiga. Não é isso. Só que você tem que tomar cuidado, que às vezes é tão amigo que acaba perdendo aquela questão de relação homem-mulher, né? Relação, se é que vocês me entendem, né? Enfim, então você acaba perdendo. Quantas vezes um relacionamento termina porque a pessoa fala: "Ah, eu vejo como amiga, eu não vejo mais, né? Como ali um parceiro ou uma parceira", por conta disso. Então é muito sutil, né? Às vezes você tá ali ocupando uma posição de um psicólogo, né? E é complicado também. Porque muitas vezes a pessoa, o teu parceiro, a tua parceira, vai fazer uma queixa para você, e aí você olha para ele diante daquela queixa ou para ela, e você até fica meio broxado, sabe? Você fala: "Nossa, como essa pessoa tá desestabilizada. Nossa, será que eu posso me abrir com relação a esse projeto que eu quero fazer no casamento? Porque ele é tão desestabilizado. Nossa, ele tá tão..."
Então, por quê? Porque às vezes você está ocupando um papel mais de psicóloga do que de esposa ou do que de marido, né? E acaba até broxando, porque aí pode ser que você comece a não admirar mais aquela pessoa. Então, tem que existir também esse olhar na relação, falar, olha, você pode se abrir comigo, óbvio, eu vou me abrir com você, mas eu acho interessante você procurar um psicólogo, né? Por quê? Porque primeiro que pode chegar ao ponto de você perder a admiração. Segundo, que às vezes ele está com um problema familiar, ou ela, e vem te questionar, você vai dar uma opinião sua, a pessoa vai se ofender, porque vai falar, você está falando da minha mãe, do meu pai, eu não admito. Então, é melhor você procurar uma ajuda profissional, né? Uma pessoa imparcial, entende? Porque às vezes o teu parceiro ou tua parceira vai te dar uma opinião e pode ser até uma opinião imparcial. Só que você pode tomar aquilo como algo pessoal. Ah, você está falando isso porque você não gosta da minha mãe. Ah, você está falando aquilo porque você teve lá um dia uma discussão com meu pai e aí por isso que você acha isso. Entende? Ou porque fulano não quis fazer um favor para você, então tudo vai ser motivo para levar para o lado pessoal. Então, é muito importante nós sabermos quais os papéis que nós ocupamos na vida das pessoas, tá? Até para não misturar e ali não gerar relacionamentos que não poderiam ser gerados. Então, por exemplo, você tem um colega de trabalho, né? Gente, hoje a realidade de muitas pessoas é na seguinte: você passa às vezes mais tempo do seu dia com um colega de trabalho que com a sua mulher, com o teu marido dentro de casa, né? Então, às vezes você sai 7 horas da manhã, trabalha o dia inteiro numa empresa, numa repartição financeira, no fórum que seja, um hospital, e você volta às vezes à noite, né? Então, às vezes o tempo que você passa na rua, no trabalho, é maior do que o tempo que você passa dentro da sua casa. E é muito importante você ter claro o papel que você exerce com aqueles colegas para você não misturar, né? Então, a amizade, um colega com colega, não acabar virando um interesse afetivo além de um coleguismo, né? Porque às vezes você é uma pessoa casada, ele é casado, ela é casada, né? E aí você começa, de tanto conversar com aquela pessoa, né, a criar um carinho, uma certa relação amistosa, né? E se você não tem claro o seu papel ali, você pode perder a mão. E aí você perde a mão, você chega na sua casa, você fala: "Ah, meu marido, minha mulher não dá atenção. Meu colega de trabalho dá". Sim, mas às vezes você passa 8 horas do dia com seu colega de trabalho discutindo, né, reuniões, projetos, uma equipe. Com o teu marido, com a tua esposa, você passa às vezes 3 horas, 4 horas. É até injusto, né, se a gente for falar: "Ah, é uma competição", é até injusto, né, é desigual essa competição. Você passa mais tempo com uma pessoa lá fora do que com uma pessoa dentro da sua casa, entende? Então também não faz muito sentido esse tipo de comparação, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tome cuidado. É um colega seu, por mais que você tenha um carinho, ache ele interessante, é um colega, não é o seu marido. É uma colega, não é minha esposa.